boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 9 de agosto. Eu sou a Carolina Guaidas e peço licença para te fazer companhia nessa madrugada ao vivo com SBT Notícias. Vamos aos destaques de hoje. Detentos fazem 14 pessoas reféns em presídio no interior de São Paulo. Preso o suspeito de abandonar a moto da policial militar assassinada em favela da capital paulista. Ele disse que tinha dívidas com traficantes. Marido vira réu pelo assassinato de advogada no Paraná. Quadrilha explode agências bancárias e rouba joalheria em Biúna, no interior de São Paulo. Homem tem ataque de fúria e quebra a própria moto após ser multado em Fortaleza. Inflação desacelera em julho com queda nos preços dos alimentos. Ministros do Supremo decidem reajustar os próprios salários para R$39 mil. Cruzeiro vence o Flamengo no Maracanã e encaminha a classificação na Libertadores. O Corinthians perde para o Colo-Colo e fica ameaçado na competição. 14 pessoas foram feitas reféns em uma rebelião no centro de detenção provisória de Taubaté, no interior de São Paulo. 2 reféns são agentes penitenciários e 12 fazem parte de um grupo religioso que presta assistência aos detentos. Durante as negociações, uma mulher e 2 homens foram liberados. Agora são 2h08. Nós conversamos ao vivo com a repórter Mônica Simões. Oi, Mônica, boa noite. Qual é a situação nesse momento? Olá, Carol. Boa noite a você e a todos que acompanham o SBT Notícias. Uma quadrilha explodiu 2 agências bancárias e assaltou uma joalheria na estância turística de Biúna, no interior de São Paulo. Os ataques aconteceram simultaneamente e apavoraram os moradores. Isso em tudo quanto é lugar, né? E um homem foi preso suspeito de participar da morte da policial militar Juliane Duarte em São Paulo. Ela foi assassinada pelo menos 3 dias depois de ser sequestrada, na última quinta-feira. A Justiça do Paraná aceitou a denúncia contra o professor Luiz Felipe Manweiler, de 32 anos, acusado de matar a esposa, a advogada Tatiane Spitzner. A vítima caiu do prédio onde o casal morava, na cidade de Guarapuava, no Paraná, no mês passado. E a polícia prendeu um homem acusado de matar a própria namorada e esconder o corpo na zona norte de São Paulo. Em mais um caso absurdo, uma mulher morreu após ser espancada dentro de casa em Minas Gerais. O ex-companheiro dela foi detido, suspeito de ser o mandante. Câmeras de segurança registraram o momento do homem no local do crime. E a polícia procura pistas sobre o caso de um jovem empresário encontrado desacordado numa região nobre de Brasília. Ele foi vítima de um grave espancamento. Ainda não se sabe o que teria motivado o crime. Você vai ver em instantes, estudantes denunciam colegas que combinavam um estupro coletivo por aplicativo de mensagens em Belém. E ainda, um homem tem ataque de fúria e quebra a própria moto após ser multado em Fortaleza. Polícia investiga a ligação de políticos de Niterói, no Rio, com traficantes de drogas. Não saia daí, a gente volta já já. Já estamos de volta, 2h25 dessa madrugada. Nós seguimos juntos ao vivo com a SBT Notícias. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou 2 vereadores de Niterói, na região metropolitana da cidade, por negociar votos de moradores com traficantes de drogas. Os crimes teriam ocorrido nas últimas eleições e um dos parlamentares investigados é o presidente da Câmara Municipal. Nesta quarta-feira, a polícia fez uma operação. Nossa equipe também procurou o presidente da Câmara de Vereadores de Niterói, Paulo Bagueira, mas ele não se pronunciou sobre o caso. No Paraná, 2 pessoas morreram em uma troca de tiros entre policiais e criminosos em Foz do Iguaçu. Os suspeitos estavam em um carro e não pararam numa fiscalização. Na fuga, eles acabaram atropelando um pedestre. Um homem quebrou a própria moto depois de ser multado em Fortaleza. Estudantes de uma universidade pública de Belém combinaram um estupro coletivo num aplicativo de mensagem. As vítimas seriam algumas colegas deles. As moças procuraram a polícia, que já está com os arquivos das conversas. E você vai ver a seguir, ministros do Supremo decidem reajustar os próprios salários para R$39 mil. Pesquisa mostra que os brasileiros estão dispostos a gastar mais para presentear os pais no próximo domingo. E ainda o Cruzeiro vence e encaminha a classificação na Libertadores. O Corinthians perde no Chile e fica ameaçado na competição. É já já aqui no SBT Notícias.
2h34, hora de falar de futebol aqui no SBT Notícias. O Corinthians foi até o Chile e perdeu o primeiro duelo das oitavas de final da Libertadores para o Colo-Colo. No Rio, o Cruzeiro calou os mais de 45 mil flamenguistas presentes no Maracanã ao vencer o rubro-negro. E também teve equipe brasileira entrando em campo pela Copa Sul-Americana. Partida antecipada pelo Campeonato Brasileiro, Ceará e Santos se enfrentaram e aí ficaram só no empate. E o atacante Paolo Guerreiro deve ser anunciado pelo Internacional até o fim da semana. Agora a gente troca de assunto porque o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse nesta quarta-feira que milícias, agentes do Estado e até políticos estão sendo investigados como suspeitos de ordenar o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco e também do motorista dela, Anderson Gomes, em março desse ano. Por 7 votos a 4, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram propor ao Congresso um aumento de mais de 16% nos próprios salários. Se o reajuste for aprovado pelos parlamentares, o teto salarial dos juízes vai passar para mais de R$ 39 mil por mês. O repórter Thiago Nolasco traz os detalhes da votação no Supremo. E depois da disparada da inflação em junho por causa da greve dos caminhoneiros, o índice voltou aos trilhos no mês passado. O acumulado em 12 meses está praticamente no centro da meta definida pelo governo. A pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostrou que os brasileiros têm a intenção de gastar mais no Dia dos Pais desse ano. As compras devem alavancar a economia do setor. O meu merece também, eu já fiz a compra do presente. E um levantamento da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo mostra que os furtos de cabos e equipamentos usados em semáforos duplicaram nesse ano, em comparação com o primeiro semestre do ano passado. A polícia confirmou que era cocaína, o pó branco encontrado no bolso do motorista do caminhão que atropelou 10 pedestres no Rio. Ele também estava proibido de dirigir. Em Porto Alegre, um caminhão que transportava cerca de 100 bois se envolveu num grave acidente de trânsito. O veículo e o ministro Dias Toffoli foi eleito nesta quarta-feira para presidir o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça até 2020. A posse está marcada para o dia 13 de setembro. Dias Toffoli é paulista de Marília, tem 50 anos e está no Supremo desde 2009, indicado pelo ex-presidente Lula. Antes, trabalhou na Casa Civil da Presidência da República e foi advogado-geral da União. E o Supremo decidiu que não há prazo de prescrição para processos de cobrança de dinheiro público desviado em atos de improbidade administrativa. Veja os detalhes com o repórter Galton Sé. E o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, arquivou o pedido de liberdade do ex-presidente Lula. Fachin aceitou uma solicitação da própria defesa de Lula, que queria evitar a possibilidade do Supremo decidir que o ex-presidente é inelegível. Nesse caso, a defesa não poderia mais recorrer. E o número de detentos mortos por doenças dentro do sistema prisional do Rio subiu 10 vezes nos últimos 20 anos. O principal motivo para o aumento são as condições precárias de higiene nas celas. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio e o Gabinete de Intervenção Federal reconheceram que algumas prisões precisam de melhorias e prometeram em breve contratar profissionais de saúde para os presídios. A Prefeitura não quis comentar o assunto. Agora são 2h54 e nessa quarta-feira foi comemorado o Dia Mundial do Pedestre. Os números de seguros pagos às vítimas do trânsito refletem bem os perigos para quem anda pelas ruas brasileiras. O número de mortes causadas por gripe até agora no Rio Grande do Sul já é maior do que o registrado durante todo o ano passado. Os idosos são as principais vítimas. Olha, e depois de mais de 16 horas de debate, o Senado argentino acaba de rejeitar o projeto de lei que prevê a descriminalização do aborto. Foram 38 votos contra e 31 a favor. A lei rejeitada permitiria o aborto até a 14ª semana de gestação. O Estado assume 30.000 mulheres por ano são hospitalizadas no país por complicações, depois de procedimentos mal feitos. O aborto é legalizado em 63 países, 124 proíbem. E de volta ao Brasil, até hoje, metade dos brasileiros ainda não tem saneamento básico. Além disso, se cumprisse as metas de investimento, o governo economizaria quase 40 bilhões de reais por ano em saúde. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo disse que é impedida de implantar saneamento na região citada na reportagem na zona leste da capital, porque a área é irregular e de proteção permanente.
Olha, um visitante ilustre chamou a atenção numa praia do Rio de Janeiro. E homens do Corpo de Bombeiros filmaram um tornado de fogo durante um incêndio no norte da Inglaterra, shows que faria no Brasil em novembro para cuidar da saúde. Agora são 3h02, hora em que eu me despeço. Agradeço muito pela sua companhia nessa madrugada. No próximo bloco, você segue bem informado com a Analice Nicolau, que traz os seguintes assuntos. Em São Paulo, recepcionista de 26 anos é assassinada a facadas e principal suspeito do crime é o companheiro dela. E uma pesquisa mostra que a maioria dos jovens entra no tráfico de drogas para ajudar a família. É já já aqui no SBT Notícias.